Hora Extra está no ar e traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. O programa de visitas completa 5 anos mostrando a Justiça do Trabalho aos estudantes de Direito. Intervalo intrajornada, como as empresas e os trabalhadores estão administrando esse descanso. O programa de visitas, desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação, traz para dentro do TRT estudantes de Direito que têm, assim, a oportunidade de conhecer de perto a estrutura e o funcionamento da Justiça do Trabalho goiana. O TRT de Goiás retomou em março as atividades do programa de visitas, que em 2007 completa 5 anos de funcionamento. Em cerimônia realizada no antigo auditório do Pleno, o presidente do tribunal, desembargador Elvésio Moura dos Santos, abriu oficialmente a temporada de visitas deste ano, num evento que contou com a presença de estudantes e de professores de faculdades de Direito de Goiânia. Desde a sua criação, ocorrida em 2002, o programa tem obtido resultados expressivos. Por ano, uma média de 1.200 estudantes comparece ao tribunal. Doutor Elvésio, qual o significado de receber aqui dentro do tribunal esse grupo de estudantes que participa e conhece a realidade da Justiça do Trabalho goiana? Eu acho isso um marco muito importante e é um trabalho fundamental para que o tribunal tenha a oportunidade de apresentar o que é feito aqui nessa área da jurisdição federal específica, que é a Justiça do Trabalho, bem como é para os estudantes de Direito uma oportunidade ímpar para que eles possam colocar em confronto, em cotejo, aquilo que eles aprendem no aprendizado teórico de sala de aula e possam comparar com a realidade do que ocorre no dia a dia, observando os procedimentos, conhecendo as instalações, verificando como se faz a efetiva entrega da prestação jurisdicional, os prazos que nós praticamos, enfim, eu acho essa uma oportunidade valiosa e importante, tanto para o tribunal mostrar o que aqui é feito, quanto para os alunos poderem enriquecer na prática e somar aquilo que aprenderam na teoria em sala de aula. Na abertura do encontro, o estudante tem a oportunidade de assistir ao vídeo institucional, que mostra os serviços e a estrutura de funcionamento do TRT. Após a palestra, os estudantes visitam uma vara do trabalho para conhecerem de perto o funcionamento da primeira instância da Justiça Trabalhista. Os alunos são recebidos pelo diretor da Secretaria da Vara. Aqui, visualizam etapas importantes do processo. Essa visita traz para a gente, acho que não só para mim, né, para toda a equipe que veio, ela vem mostrar muito para a gente o lado prático, porque lá na universidade a gente tem muita teoria, a gente estuda muito o que são TRT, TRF, TR, o que é VAR, o que é isso, mas na prática traz essa materialização, ou seja, o espaço físico, as pessoas, né, como é autuado, os processos, todo o procedimento. Intervalo intrajornada. A CLT assegura ao trabalhador o direito de descanso durante a jornada de trabalho. Esse benefício é obrigatório e foi estabelecido para garantir a saúde do empregado. A sua aplicação, entretanto, depende das condições oferecidas pela empresa e mesmo das características de cada atividade profissional. A definição do tempo de descanso depende de alguns aspectos. De acordo com a CLT, em qualquer trabalho contínuo e com duração acima de 6 horas, é obrigatória a concessão de um tempo para o descanso. Neste caso, o intervalo poderá ser de no mínimo 1 hora ou de no máximo 2 horas, conforme acordo coletivo. Nos casos em que a jornada durar de 4 a 6 horas, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. A maior parte das empresas concede o horário e fornece a alimentação. Mas é fácil constatar que no caso do intervalo do almoço, muitas categorias profissionais ainda não contam com uma estrutura para usufruir com conforto esse momento de descanso. Você acha que é um pouco desconfortável ficar descansando aqui, não? Não, é uma alegria que todo mundo tem aqui na hora do jogo, né? E aí essa horinha aqui é rapidinho, é bom demais, descanso, beleza. E o chão, não é um pouco duro? Não, aqui já é acostumado com a pobreza mesmo. E consegue dormir um pouquinho assim mesmo? De vez em quando a gente consegue dormir um soninho rapidinho. E pronto, deu a hora, vamos trabalhar. Quem trabalha no centro da cidade também enfrenta dificuldades. Quando a empresa não possui área de descanso ou lazer, cada trabalhador se ajeita como pode. Depois que você almoça, só fica onde? Só volta para a empresa ou fica descansando? Na empresa. E lá, que você descansa de que forma? Eu tenho uma sala que eu fico lá descansando. Qual o tempo que você tem para almoço? 1 hora. O que você normalmente faz? Você almoça na empresa ou almoça fora? Almoço fora. E quando você vem almoçar, você sai daqui e vai para onde?
Fico na banca da minha colega. O seu trabalho não tem como você descansar? Não. Não existe nenhuma atividade também para você ficar ali aguardando esse momento de 1 hora de descanso? Também não. Apesar dessa realidade, tem empresa que, além de cumprir o que diz a lei, se preocupa em melhorar a qualidade de vida de seus empregados. É o caso desta grande indústria de alimentos, que investiu mais de 4 milhões de reais numa área de convívio e lazer. No local, os 1.200 funcionários contam com uma estrutura planejada. De forma organizada, todos almoçam rapidinho para em seguida ocuparem esse tempo com diversas atividades. Tem gente que vai para a biblioteca para uma boa leitura. Outros vão para a sala de computação para participar do projeto de inclusão digital. Um grande número de funcionários lota as 140 poltronas para assistirem a um filme no escurinho do cinema. Mas a unanimidade é o dormódromo, uma ampla área arejada e cheia de colchonetes que oferece condições dignas para uma merecida soneca. De que forma que te ajuda essa soneca, senhor? Descansa, né? Deixa a cabeça mais, como é que eu falo? Deixa a pessoa mais esperta. Para a empresa, o investimento tem retorno. Nós temos hoje uma excelente produtividade, uma excelente qualidade, que nós acreditamos que seja retorno, em parte, em grande parte, aliás, desses benefícios que nós concedemos no horário de refeição. A juíza Narayana Ranas explica as razões da obrigatoriedade do intervalo entre a jornada e lembra que a lei prevê punições para o empregador que não a cumprir. O objetivo do intervalo entre a jornada primordial é fazer com que o empregado possa recuperar e implementar as suas energias para que possa voltar ao trabalho com mais disposição. Porque a medicina, ela estudou que esse intervalo faz com que o empregado volte a trabalhar muito mais motivado. E aí é bom para todo mundo. É bom para o empregador, é bom para o empregado. E é bom como medida de profilaxia aos riscos do ambiente de trabalho. O que acarreta para o empregador o não cumprimento da norma? Há uma fiscalização? Sim, há uma fiscalização. A DRT ela vem constantemente fazendo visitas a essas grandes empresas, principalmente, notadamente, no que diz respeito ao intervalo entre a jornada, para que o princípio da dignidade humana seja respeitado, que é o princípio que nós temos no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. O que acarreta para o empregador... nós temos, a primeira coisa seria uma penalidade administrativa imposta pela DRT. Isso é o artigo 75 da CLT, ele reza essa penalidade administrativa. E a segunda consequência para o empregador é o pagamento desse intervalo. Se o intervalo for um intervalo não remunerado, como eu disse, aquele intervalo, por exemplo, do almoço, o empregador tem que pagar aquela hora com um adicional de 50%. É uma hora extra? É uma hora extra sui generis, porque ela não integra a remuneração do autor, ela é de cunho indenizatório, ela não é de cunho salarial. O Hora Extra está de volta e em nosso quadro de entrevista nós vamos falar sobre o veto à emenda 3. A aprovação pelo Congresso Nacional e logo depois o veto presidencial à emenda número 3, que gera efeito também na fiscalização do trabalho e que foi embutida no projeto de lei que criou a Super Receita, tem provocado bastante discussão. De um lado, as entidades patronais defendem a derrubada do veto presidencial pelo Congresso. Do outro, os sindicatos dos trabalhadores têm se mobilizado em apoio ao presidente Lula, alegando que a emenda resultaria, na prática, em precarização do contrato de trabalho. Mas por que esse dispositivo tem provocado tanta polêmica? Para falar sobre este assunto, o Hora Extra recebe hoje o juiz do trabalho Marcelo Nogueira Pedra e o vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, a CIEG, Celso Secundino de Queiroz. Doutor Marcelo, o que é a emenda 3? Bem, a emenda 3, como o próprio nome já está a dizer, é um dispositivo legal que foi inserido na lei de criação da chamada Super Receita, a Lei 11.457 de março de 2007. Esse dispositivo legal diz basicamente o seguinte: todas as vezes em que os auditores da Receita
e entendo, essa norma também tem aplicação em relação à fiscalização do trabalho, todas as vezes que em sua atuação eles constatarem a prática de alguma violação à legislação, e desde que essa violação implique a necessidade de declarar a inexistência ou a desconsideração de um certo ato, de um certo fato, ou mesmo de uma pessoa jurídica formalmente instituída, esse fiscal ou esse auditor fiscal estaria impossibilitado de fazer a autuação. Por quê? Porque essa autuação ficaria pendente de um pronunciamento prévio da Justiça. Ora, essa limitação à liberdade e ao poder-dever do fiscal de realizar a autuação, ela vai acabar gerando consequências graves, a nosso ver, na medida em que abrirá um campo muito vasto para que violações sejam cometidas contra a legislação, particularmente a legislação do trabalho. Por que para os empresários o veto à emenda 3 poderia trazer algum prejuízo ou uma frustração? Bom, para a classe empresarial, o principal problema da emenda 3, ou do veto, né, à emenda 3, pelo presidente da República, é exatamente o seguinte, que nós vemos sempre a fome do governo federal em arrecadação. Por quê? Porque ele não consegue conter os gastos públicos. Em função dos gastos públicos, precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, eles buscam todas as válvulas possíveis. E essa é mais uma válvula que o governo descobriu. Então, na verdade, se o governo tivesse preocupado com a classe trabalhadora, como tem sido dito e até preconizado por alguns sindicatos, naturalmente, que estão de acordo com o governo, ele teria reformulado a CLT, que foi criada na época do Getúlio Vargas e até hoje está valendo uma legislação totalmente desatualizada e que há uma necessidade de modernização e essa modernização nunca foi feita. Então, ao invés de modernizar a CLT, o governo fica se metendo em áreas que, na verdade, ele não deveria se meter. Qual é a alegação principal da classe empresarial? É que um auditor fiscal não tem a formação e nem o discernimento de um juiz para julgar. Ou seja, o auditor fiscal, quando ele chega numa empresa, tá? Numa empresa, quando eu digo uma entidade jurídica, não importa se ela tem uma pessoa ou 1000 pessoas, né? Ele tem que julgar aquilo que ele está vendo de documentos, ou melhor, ele não tem que julgar, ele tem que analisar os documentos. Se isso for passível de alguma decisão a nível de julgamento, isso tem que ser feito por um juiz que tem formação para isso, que tem nível para isso e que tem treinamento para isso. Essa é a principal contestação da classe empresarial. Doutor Marcelo, o senhor concorda com essa posição? O fiscal analisando e de pronto já decidindo se aquele ato é legal ou não estaria imiscuindo no poder judiciário, na atividade que é do judiciário? Bem, não, eu lamentavelmente devo discordar do Dr. Celso, embora respeite a sua opinião e a preocupação dos empresários, mas eu verifico que, na verdade, os auditores fiscais do trabalho são pessoas, em princípio, com boa formação, inclusive jurídica, preparados, submetidos a concurso, e na dinâmica da fiscalização, o que nós vemos é o seguinte: o fiscal se dirige à empresa e, em constatando alguma violação à legislação, ele procede à autuação. Essa autuação, em que consiste? Consiste no registro da violação constatada. Esta autuação é notificada ao empresário e é encaminhada para a Delegacia Regional do Trabalho, onde um outro auditor fiscal, que não aquele que procedeu à autuação, irá analisar essa autuação, essa peça de autuação. Nesse meio tempo, a empresa terá um prazo, que, salvo engano, é de 10 dias, para apresentar uma impugnação à autuação, se estiver em desacordo com ela. Pois bem, esse auditor fiscal, o segundo auditor fiscal, que se convencionou chamar de auditor analista, verificará se todos os pressupostos para a regular autuação foram observados e encaminhará essa autuação para o delegado regional do trabalho, que é quem tem, em princípio, a competência para aplicar, então, a multa. Pois bem, caso
a impugnação da empresa não seja bem sucedida nesta fase, tem ainda a empresa o direito de recorrer para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, situada em Brasília, que é o órgão recursal na esfera administrativa que irá analisar então as alegações do empresário contrárias àquela autuação. Com tudo isso, não se obtenha êxito, o empresário irresignado não tenha êxito em sua impugnação, caberá ainda a ele utilizar-se da via judicial. O que se tem alegado, os trabalhadores têm alegado, e a pergunta para os dois, é que essa emenda 3, a aprovação dela seria precarização do contrato de trabalho, uma vez que poderia ter fraude. Um trabalhador seria obrigado a montar uma empresa, né, para poder vender seus serviços a um terceiro empresário. Existe isso na prática, doutor Marcelo? O senhor tem verificado isso, ações nesse sentido na Justiça do Trabalho? Bem, nós temos que analisar esse aspecto sob dois ângulos, porque nem todos os trabalhadores se encontram no mesmo nível. Nós temos que reconhecer que muitos profissionais, normalmente profissionais de alta qualificação e normalmente muito solicitados pelo mercado de trabalho, profissionais que detêm conhecimentos e se situam numa posição social e econômica favorável, eles teriam, em princípio, condições, sim, de prestar os seus serviços por intermédio de uma pessoa jurídica, ou seja, estabelecendo com as empresas uma relação de prestação de serviços. Portanto, desnecessário, no caso, a existência de um vínculo de emprego. Ocorre que a grande massa de trabalhadores não se está nessa situação. A grande massa de trabalhadores são trabalhadores com pouca qualificação. Nós sabemos que o emprego hoje é um artigo raro, né? É algo muito disputado. Então, se nós permitirmos que a relação de trabalho se estabeleça sem observância das regras protetivas, que basicamente são aquelas que regem o contrato de emprego, nós estaremos sim abrindo espaço para a ocorrência de fraudes. Isso já se verifica com uma certa frequência em relação a cooperativas de trabalho fraudulentas, por exemplo, que nada mais são, na verdade, do que intermediadores de mão de obra, exploradores de mão de obra, o que a legislação veda terminantemente. Nós vemos também a constituição de pessoas jurídicas por vendedores externos sob a roupagem de representação comercial, embora a representação comercial possa sim ser exercida por intermédio de pessoa jurídica. Enfim, o que tudo isso nos demonstra, na verdade, é que a atuação da fiscalização se mostra necessária para coibir esse tipo de fraude. Obrigada, doutor Marcelo. Eu também quero ouvir o doutor Celso, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já falando sobre o veto à emenda 3. Nós estamos de volta em nosso quadro de entrevista falando sobre o veto à emenda 3. No primeiro bloco, nós finalizamos comentando sobre se a emenda 3 resultaria realmente na precarização do contrato de trabalho. Qual é o posicionamento dos empresários, doutor Celso? Bom, nós achamos, com relação a essa fala do doutor Marcelo, embora respeite a opinião dele, que essa situação não acontece. Tá? Ela pode até acontecer em alguns casos, em exceções, né? Mas isso apenas nos induz a dizer, mais uma vez, que se houvesse a modernização da CLT, isso não aconteceria. Veja, por exemplo, o caso que o doutor Marcelo citou das cooperativas de trabalho, né? As cooperativas de trabalho são consideradas pela legislação trabalhista como ilegais, como entidades criadas para burlarem as leis trabalhistas, etc. No entanto, elas são contratadas pelos órgãos governamentais a níveis federal, estadual e municipal para alugar mão de obra. Então veja que é uma incoerência, tá, da área governamental essa situação. Eu acho que se as cooperativas não são legais, então elas deveriam ser proibidas, por exemplo, de participar de licitação porque são ilegais. No entanto, elas conseguem participar e ganham, porque uma empresa comum, ela não consegue fazer frente
a uma cooperativa, e o doutor Marcelo sabe disso, em relação aos impostos e às taxas que têm que serem recolhidas, né? Então, nós achamos que essa situação não acontece. E hoje, com a modernização do trabalho, em todos os níveis, existe um número muito grande de profissionais, e o doutor Marcelo diz que isso é uma minoria, realmente é, né? Mas é um número considerável de trabalhadores que podem trabalhar em casa, como analista de sistemas, como pessoa dessa categoria, que trabalham em casa. São pessoas que deixam de engrossar o problema do trânsito, né? E ficam em casa e produzem da mesma forma e transmitem via computador, via internet o seu trabalho. Então, hoje, o que está realmente necessitando é uma modernização das relações de trabalho. Isso só vai acontecer com a reformulação total da CLT. Doutor Marcelo, o senhor falou sobre entidades corporativas que são criadas, corporativas são criadas justamente para burlar a legislação trabalhista. Que situação que geralmente ocorre, o que o senhor mencionou? As situações mais comuns são as que eu já nominei. É muito comum a fraude por meio de cooperativas, não é isso? Há também as situações em que se criam pessoas jurídicas, né? Esse é um ponto, inclusive, focado especificamente pela emenda 3, quando menciona a desconsideração da pessoa jurídica, são exatamente pessoas jurídicas, ou seja, o trabalhador é forçado a criar uma empresa, ele é forçado a obter um sócio, a conseguir um sócio, a registrá-la na junta comercial e, por intermédio desta empresa, é que o trabalho seria prestado. Ocorre que esse trabalho, normalmente, ele é prestado nas situações de fraude e, deixando muito claro, o empresariado brasileiro, tanto quanto eu saiba, é um empresariado sério, trabalhador, dinâmico, que tem, inclusive, obtido para o nosso país um crescimento contínuo. As relações de trabalho têm se modernizado, nós temos visto avanços em várias áreas, em vários setores. Infelizmente, nós temos outro tipo de empresário, que, inclusive, praticando, no caso, uma concorrência desleal, porque esse empresário, ao fraudar a legislação, ele está diminuindo seus custos, em detrimento, portanto, das empresas que pagam corretamente os seus impostos, que cumprem devidamente à legislação. Veja, o que há aí é um confronto, muitas vezes, entre o que ocorre na prática e o que se formaliza com papéis. No âmbito do direito do trabalho, vige o princípio da primazia da realidade. O que é que significa isso? Significa que não importa o que as partes tenham acordado entre elas, ajustado entre elas. Como as normas de direito do trabalho são normas de ordem pública, importará, antes de tudo, o que na realidade ocorre. E, na realidade, se constatando a existência de uma relação de emprego, ela deve ser declarada, gerando os efeitos subsequentes. Declarada já pelo auditor fiscal do trabalho. No caso de o auditor fiscal verificar essa existência e a sua camuflagem fraudulenta, ele então se vê obrigado a autuar a empresa. Bom, agora com relação a essa polêmica, pressão de lado a lado, trabalhadores, empresários, o governo comprometeu-se a elaborar um novo projeto de lei que contemple os dois lados. É possível chegar a algum consenso, doutor Celso? Bom, eu acho que se o governo quiser criar alguma lei que seja de consenso, naturalmente ele vai utilizar os dois lados. Se for feita alguma coisa pelos dois lados, fatalmente se poderá chegar a um consenso que seja bom para as partes, né? O que a gente não pode é concordar, e principalmente concordar sem dizer nada, né? Com as situações que o governo cria exclusivamente para arrecadar mais. Tá? No país, campeão mundial de impostos, de tributação. O senhor acha também que é possível chegar a um consenso? É necessário estar sensível ao que foi dito aqui pelo Dr. Celso. Na verdade, nós constatamos que, efetivamente, há uma certa voracidade fiscal por parte do governo. Os empresários se encontram, sim, sob uma carga muito grande de impostos, o que certamente gera efeitos negativos para o crescimento das empresas e, portanto, da economia e para a própria geração de empregos. Ou seja, esse é um tema que é importante também para a classe trabalhadora. O que acho, Márcia, é que, na verdade, tudo vai depender do diálogo entre as partes. Agora, eu chamo a atenção para um fato. Se é verdade e que é necessário, sim, se modernizar a legislação,
Por outro lado, não podemos perder de vista que o velho conflito capital-trabalho está aí, que a necessidade, né, de impor alguma limitação ao poder econômico, é muito importante que a legislação esteja sempre atenta para evitar abusos, né? Agora, os abusos devem ser evitados de parte a parte. Eu agradeço, doutor Marcelo, doutor Celso. Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.